Boa noite a todos novamente, mais uma Central do Empreendedor e no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre contratos de trabalho. Ao meu lado aqui, Marcele Marchiori, e vamos ver as perguntas que vem por aí, Marcele? Vamos sim, Thaís. Como sempre, um prazer estar participando da Central do Empreendedor. Mandem as suas dúvidas. Já vou mandar direto a primeira pergunta, Thaís. O que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho é o contrato feito entre as partes que uma vai prestar um serviço e a outra vai receber o serviço, certo? Então é um contrato onde vai falar, especificar todas as ações, todas as coisas que serão feitas durante esse período em que tiver o contrato. Tá. Existe um padrão no contrato de trabalho? Alguns são iguais? Existe um padrão? Olha, não tem um padrão específico para contrato de trabalho, por quê? Porque tem diversos modelos, né? Tem diversas formas, tem contrato de trabalho com tempo determinado, com tempo indeterminado, tem prestação de serviço de terceiros, enfim, tem diversos tipos de contrato de trabalho. E dentro de um, por exemplo, mas e dentro da CLT, né? Alguém que vai ser registrado como seletista, não tem um padrão? Não tem muito bem, porque, por exemplo, tem a maior carga horária, normalmente é 44 horas semanais. Mas tem gente que faz 12 por 36, por exemplo, então, e vai variar o valor, vai variar a função, então não tem um padrão específico, tá? Mas todos eles especificam qual será o serviço prestado, a quem e como será. Ok. Thaís, é bom que você falou da CLT, porque por que a gente tem um contrato de trabalho se a gente trabalha dentro da lei com a CLT? Né? Por que ter os dois? Tem como ter só um deles? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Normalmente quem está registrado dentro de uma empresa privada, certo? É seletista, né? Já automaticamente é registrado, portanto ele segue as leis da CLT, né? O que acontece? O vínculo, né, que se tem ali e a necessidade de um contrato de trabalho se faz por conta das regras, certo? Às vezes das regras da empresa, da própria empresa, as funções que você vai exercer ali dentro, certo? Quanto que você vai receber por isso? Então, todas essas especificações, por exemplo, qual que é o meu salário? Meu salário vai depender, eu não preciso receber o piso salarial, eu posso receber algo mais, entendeu? Então, todas essas especificações, como são questões da empresa ou da pessoa física que estiver contratando com o contratado, elas precisam estar no contrato de trabalho. Então é por isso que tem os dois, tem esse vínculo, mas tem o contrato para especificar quais são as nuances dentro da empresa ou, enfim, para a pessoa física que você vai prestar o serviço. Thaís, há uma supremacia no contrato de trabalho? Eu me refiro ao seguinte, o contrato de trabalho vale em alguma situação mais do que a própria lei? Olha, eu vou falar que não, tá? Eu vou falar que não, mas tem uma vírgulazinha aí, mas eu vou especificar assim. Dificilmente um contrato de trabalho praticamente anula a possibilidade dele valer mais do que a lei. Por exemplo, como eu disse, as regras são que a carga máxima horária é de 44 horas semanais, certo? Aí eu poderia falar assim, mas se eu fizer no contrato lá, que são 50 horas semanais, e o meu funcionário aceitar e fizer? Não pode, entendeu? A lei diz que o máximo são 44 horas semanais. A única forma de fugir disso seria se, por exemplo, eu homologasse no sindicato um contrato especificando o que eu quero e o sindicato aceitasse. É possível? É difícil? Extremamente difícil. Detalhe, um sindicato para aquela categoria. Para aquela categoria, né, exatamente. Você tem que fazer, levar no sindicato, esperar que aprovem. É toda uma burocracia que às vezes é mais fácil você seguir as 44 horas mesmo do que acrescentar mais as 6 horas, que é o exemplo aí, entendeu? Thaís, e você tinha citado também o exemplo do valor, né? Por exemplo, a CLT determina um valor específico do piso salarial, mas o contratante também pode colocar um valor a mais no contrato de trabalho para a pessoa. Será que ele pode colocar um valor a menos? Aí que a gente cita a lei. Não, o valor a menos, ele só pode ser... o valor do salário, ele só pode ser inferior ao piso, né, da categoria, ou enfim, ou ao salário mínimo, né, estadual, quando a função ela é em tempo menor, a carga horária é menor, entendeu? Porque assim, eu só vou 3 vezes na semana trabalhar, trabalho pouco período, então eu preciso receber pelo menos o salário mínimo ou o piso salarial da minha categoria. Não, é proporcional àquilo, entendeu? Então, se você vai trabalhar menos que 44 horas semanais, você não vai receber o piso especificamente, né? Você vai receber menos, mas porque você está trabalhando menos, você está registrado por menos. Em outra condição, não. Você não pode receber menos do que a sua categoria diz.
Como é um contrato de trabalho para o MEI? Aí entra o que você falou, né, de trabalhar um pouco menos, de ter uma diferença nos dias trabalhados. Vamos lá, aí tem duas opções, né? Que aí eu não entendi qual que é a da pergunta, então eu vou dar as duas respostas, tá? Contrato de trabalho, por exemplo, um MEI trabalhando para outra empresa ou outra pessoa física, certo? É um contrato de trabalho terceirizado, ou seja, o MEI ele é contratado como uma empresa prestando um serviço para você, certo? Como um pintor, como um técnico de informática, ele está sendo contratado para prestar um serviço. Por mais que seja por um tempo maior, talvez, alguma coisa assim, ele está indo para prestar um serviço específico, em algum momento aquilo vai parar, não tem uma carga horária específica, não tem nada disso, não tem subordinação, né? Vai pôr lá naquele contrato o tempo, o que vai ser feito naquele tempo e vai acabar. Simples, um contrato de trabalho terceirizado, certo? E a outra opção, que eu não entendi se era isso, se era essa pergunta, mas já resolvo as duas, caso tenha, é se o MEI for contratar alguém, certo? Para trabalhar para outra pessoa, por exemplo, certo? Eu sou um MEI, eu sou uma empresa MEI, e quero contratar alguém que eu posso, uma pessoa ainda posso contratar, lembra? Como que funciona? Eu sou uma empresa, certo? Eu sou um MEI, eu sou uma empresa. Eu posso contratar essa pessoa. Eu vou contratar como qualquer outra empresa. Eu vou precisar de um contador, vai ter registro, vai ter tudo. Vou ter que pagar tudo que deve, como se fosse qualquer outra empresa. E por eu ser um MEI, uma empresa terceirizada, prestando um serviço terceirizado a outra pessoa física ou jurídica, por exemplo, se eu não puder ir e quiser mandar o meu funcionário, eu posso, porque a prestação de serviço vai ser a mesma, está ali contratado. Então, tá tudo certinho, tá? Então tem as duas opções. Eu não entendi qual das duas que era, mas eu consigo contratar, como MEI, consigo contratar alguém para prestar o serviço, ou se for para eu, como MEI, prestar serviço para outra pessoa, também funciona. E o contrato de trabalho, ele pode acumular funções? Pode acumular funções, tá? Desde que estejam especificadas as funções dentro do contrato de trabalho, que eu receba conforme as duas e que uma função não interfira na outra, certo? Por exemplo, eu não posso trabalhar numa clínica médica, ser médica, prestar serviços médicos e também prestar o serviço de limpeza, certo? Porque uma coisa vai atrapalhar a outra ali, não corrobora. Agora, eu tenho duas graduações diferentes, vou prestar serviços odontológicos e de psicologia dentro da mesma clínica. Eu posso ter os dois ali? Posso. Tá? Desde que eu receba pelos dois, esteja tudo especificado, todas as normas, um não atrapalhe no outro e tudo mais. E para o contrato de trabalho ser válido, eu preciso registrá-lo em cartório? Ele é simples, só uma assinatura basta? Olha, em geral, os contratos de trabalho são simples, a assinatura ali, normalmente tem duas testemunhas, né, para comprovar que aquilo ali foi em comum acordo e tudo mais, tá? Se for um contrato de trabalho terceirizado, por exemplo, normalmente o MEI, né, você escolhe um fórum que vai dirimir as dúvidas, certo? Normalmente é do seu município, né, para dirimir as dúvidas caso haja, né, caso tenha algum problema. Então você vai definir no próprio contrato, você fala, escolhemos o fórum da comarca de tal lugar para definir, né, qualquer dúvida que tenha futuramente, qualquer problema, né. Agora, um contrato, por exemplo, da CLT, né, eu estou entrando numa empresa privada e vou fazer o contrato. Ele não tem um registro em cartório, por exemplo, eu não tenho um fórum específico, mas todas as informações de um contrato, quando você está sendo registrado dentro de uma empresa, vão para o E-Social, que é um programa do governo, certo? Em que ele tem todas essas informações. É um contrato que você tem lá, reconhecimento de firma, alguma coisa assim? Não, mas todas essas informações estão indo para o governo. Então é uma forma de ter um reconhecimento ali, sim, né, de ter um reconhecimento, né? Não significa que eu precise ir lá num cartório ou qualquer coisa assim, mas tem, certo? Thaís, essa pergunta é interessante. O meu contrato não define valor de horas extras. Como fica? O que eu faço? Vamos lá. Se eu sou, por exemplo, um funcionário, né, de uma empresa ou de uma pessoa física, enfim, sou registrado por uma pessoa física, normalmente a minha categoria, né, tem uma convenção coletiva, certo? E ela vai especificar qual é o valor da minha hora extra. Se é 60% que eu vou ganhar a mais, se é 50% a mais, se é 80%, dependendo da função, certo? Então eu sempre vou seguir aquilo que está falando a convenção coletiva da minha categoria.
Se não tiver uma convenção coletiva, a minha categoria, for uma categoria que não tenha, né, um sindicato ali próximo que cubra isso, aí eu vou seguir o que manda a CLT. E aí eu sigo as regras da CLT, o percentual que a CLT falar é o que eu vou ter. Thaís, quais são os tipos? Na verdade, você até já citou aqui pra gente alguns, determinado, indeterminado, mas me diga, quais são os tipos de contrato de trabalho que surgiram na reforma trabalhista? A reforma trabalhista de 2017 trouxe 4 tipos de contrato de trabalho, né? Alguns já existiam e outros foram reformados, né? E outros passaram a existir a partir daí. Nós temos o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é aquele que era comum, que já existia anteriormente, né? Então, eu entro na empresa e não tenho um prazo para sair. Eu vou pedir para você só falar quais são eles. Aí depois a gente Ah, explica perfeito! Então vamos lá. Eu tenho o contrato de trabalho por tempo indeterminado, tenho o contrato de trabalho por tempo determinado, tenho o contrato de trabalho terceirizado e tenho o contrato de trabalho intermitente. Então são esses 4 aí. Depois do intervalo a gente segue então, Marcele, falando um pouquinho mais sobre esses tipos de contrato de trabalho, ok? Tá bom. Fiquem aí.